Homem negro é agredido até a morte por seguranças da rede Carrefour na véspera do Dia da Consciência Negra. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, homem negro, é assassinado por seguranças da rede Carrefour em Porto Alegre ontem na frente de sua esposa após o casal terminar compras no estabelecimento. A ação foi filmada por testemunhas e os envolvidos foram presos. Houve também a participação de um militar fora de serviço no crime. Então, a primeira notícia que eu trago para vocês, como eu já tinha comentado, é o caso, mais um caso de violência de segurança pública e mais um caso do Carrefour. Não é um caso isolado, é um caso que demonstra a estrutura, o racismo estrutural no nosso país, a condição de violência das nossas estruturas de segurança, seja os agentes de segurança privado da rede Carrefour, seja os agentes de segurança pública. Veja que nesse caso houve a participação de um agente de segurança pública, mesmo que fora de serviço, um militar da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, no assassinato violento, cruel, agredido a socos e chutes, o senhor João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, após realizar compras na rede de Carrefour, foi brutalmente assassinado pelos seguranças. Uma violência estrutural, uma violência de racismo estrutural da nossa sociedade, que não é um caso isolado. O racismo, ele é elemento essencial, elemento constitutivo das nossas forças de segurança pública, e aqui é algo interessante, né? Muitos dizem, vamos reformar as estruturas de segurança pública, vamos colocar cursos de direitos humanos nas estruturas de segurança pública, que isso vai diminuir os casos, ou que são casos isolados de agentes de segurança mal preparados. Não. A estrutura de segurança pública brasileira, ela foi criada, ela foi instituída para defender os interesses da elite escravocrata, a elite agrária e a elite colonial, da estrutura colonial brasileira. É para isso que neste fundamento que as estruturas de segurança públicas brasileiras foram criadas. E nenhuma reforma profunda na sua Constituição foi feita em toda a sua história de existência. Elas não estão agindo fora do... não é um erro quando um agente de segurança pública agride brutalmente um negro, ou quando um agente das Forças Armadas mata violentamente um negro. Não é um caso isolado, não é um erro, é o propósito estrutural dessas instituições agir dessa forma. E nenhuma reforma pontual vai ser capaz de corrigir esse racismo estrutural das estruturas de segurança pública ou privada da sociedade brasileira. É preciso uma reforma profunda nos agentes de segurança. Foi repercutido recentemente como que em uma aula de formação de policiais militares, um professor conta da sua experiência como policial com orgulho de ter invadido e matado pessoas em comunidades, em comunidades periféricas da sociedade. Isso não é um caso isolado. As estruturas policiais brasileiras, as forças de segurança brasileiras são treinadas para perpetuar o assassinato, a morte e a violência racial do racismo estrutural brasileiro. E são pessoas que são treinadas para isso. Não é algo isolado, é a forma de pensar da estrutura policial, de responder com violência desmedida, de responder sempre com violência para proteger o patrimônio. E aqui também a participação do Carrefour, que não é um caso isolado, não é o primeiro caso de racismo dentro da rede Carrefour, porque o interesse da violência, o interesse dos funcionários de segurança privada
é proteger o capital, a função deles é proteger o grande capital, é proteger a grande rede capitalista racista, que é a rede Carrefour. É essa a sua função. Ele não está agindo fora de sua função quando age dessa forma. Recentemente nós tivemos a cofundadora do Nubank, do cartão, da empresa de cartão de crédito do banco também, Nubank, declarando que é difícil para o banco contratar pessoa negra, que seria nivelar por baixo o banco contratar o negro. Isso é o racismo estrutural. Isso é você imaginar que você contratar um negro, você está nivelando por baixo. Quando, por exemplo, a loja Magazine Luiza faz uma campanha de trainee com vagas dedicadas exclusivamente para negros, um grande contingente de brancos e até mesmo de negros criticarem a medida como se fosse racismo reverso. E quando o Nubank diz que é difícil contratar um negro, que seria nivelar por baixo, isso é normal, isso é só empreendimento, isso é só liberdade da iniciativa privada. Isso é racismo estrutural. Você tem de um lado uma empresária dizendo abertamente: nós não contratamos negros porque é nivelar por baixo, e de outro, uma empresa abrindo uma campanha para colocar diversidade racial dentro da empresa, ser criticada como racismo reverso. Veja, é o racismo estrutural. Negro não tem condição de estar em posição de poder. Essa é a ideia por detrás destes movimentos que criticam, que tomam essas posições. Negro não é capaz de estar numa posição de liderança. É isso que isso quer dizer. E é isso que é racismo estrutural. Não é o programa de incentivo a contratações negras que é racismo reverso. Racismo é justamente você criticar esse programa, dizendo, e por outro lado, não criticar o Nubank, que afirma claramente que não pode contratar negros, que é nivelar por baixo. A sócia fala isso abertamente. E uma semana depois, lógico, o Nubank criou um fundo de 25 milhões de reais para formação e para ajudar nas campanhas afirmativas de negro. Por quê? Porque sempre que um rico é flagrado em racismo, ele acha que pode resolver distribuindo dinheiro. Né? Para isso que serve. 25 milhões vai pagar uma boa campanha publicitária para o Nubank não ser mais alvo de crítica por racismo. Não vai promover nenhum programa de inclusão racial. Depois, a ideologia racista presente nas contratações da empresa vai continuar a mesma, porque a liderança vai continuar pensando: eu contratar negro é nivelar por baixo, porque negro não tem condição de estar em uma posição chave dentro de uma empresa, dentro da minha empresa. Esse é o raciocínio racista estrutural. Nós temos aqui um vídeo, é até terrível compartilhar essas coisas, por causa da violência da cena. Quem não quiser ver, pula essa parte. Mas eu vou mostrar porque eu acho que tem que mostrar, né? O racismo ele tem que ser mostrado, tem que realmente perturbar as pessoas de forma que elas ajam, de forma que elas vejam o que é o racismo estrutural, de forma que elas vejam como que é violento, né? A cena é violenta, é um videozinho curto, dá só um clipezinho da agressão para vocês verem como que foi. Você já deve ter visto, esse vídeo circulou nas redes sociais, mas eu vou colocar aqui também. Essa foi a agressão contra o senhor João Alberto Silveira Freitas, um homem de 40 anos, negro, violentamente espancado pelos agentes de segurança da rede Carrefour. E qualquer que tenha sido a justificativa, sempre aparecem justificativas depois desses episódios.
sempre aparece, né? Ele agrediu a funcionária, ele que iniciou os atos de violência. Isso vai ser devidamente, se realmente foi isso, isso vai ser devidamente apurado no processo criminal que se abriu contra os agentes. Eles vão ter oportunidade de se defender, ninguém aqui está falando também para responder com a mesma violência. Nós temos uma estrutura judicial, nós temos uma estrutura de justiça que vai resolver esse caso. Os agentes envolvidos na agressão já foram presos, o juiz que recebeu o flagrante converteu em preventiva, eles vão ficar presos, converteu a prisão deles em preventiva dos agentes de segurança. Então vai ser apurado o que realmente aconteceu. Isso sempre aparece. Mas qualquer que tenha sido a justificativa, essa resposta violenta dos agentes de segurança é inadmissível. E é racista. Por quê? Por que é racista? Porque um branco não estaria envolvido na mesma situação. E há vários exemplos, de brancos que agem de forma muito pior do que um negro em ambientes sociais e não são tratados com essa violência. O negro é tratado com essa violência. Não importa o seu ato, a sua condição, a resposta é sempre violenta. E aqui, uma outra coisa que me chama a atenção nesse vídeo é que nós temos os agentes agredindo e uma outra funcionária da rede Carrefour, calmamente filmando a cena. Não a testemunha, não sei se vocês repararam, não a testemunha que filmou de longe, não a pessoa que filmou de longe, mas a outra que estava perto, filmando a agressão, calmamente filmando a agressão, como se aquilo ali fosse algo normal, como se aquilo ali fosse um dia a dia, filmando a agressão contra o senhor João de Freitas, filmando calmamente a agressão, como se estivesse vendo um reality show. Quando a agressão, quando a violência se torna algo comum na sociedade, um espetáculo na sociedade, é muito pior. Nós já introjetamos a violência, nós já introjetamos que isso é uma realidade e que isso é algo comum na sociedade. E aí que é algo que a coisa se torna pior de ser resolvida. E é aí que a gente precisa agir e conscientizar e defender e lutar para que situações como essas não se repitam. Eu lembro aqui um caso da nossa história, por exemplo, quando a corte portuguesa veio para o Brasil e o Brasil passou a ser o centro de atenção no mundo, eles estavam preocupados com a aparência que daria internacionalmente a gente ter os chicoteamentos públicos de escravos. Os escravos eram chicoteados publicamente no Brasil. E aí a coroa portuguesa editou uma medida para que os chicoteamentos não fossem mais públicos, fossem feitos em ambientes fechados. Eles não passaram medidas para parar de chicotear os escravos. Eles não passaram medidas para libertar a escravidão, porque a escravidão poderia ser ofensiva para os estrangeiros que passaram a visitar o Brasil com a presença da coroa portuguesa aqui no país. Eles simplesmente tentaram esconder a nossa violência. E é isso que a gente faz até hoje. A gente esconde o nosso racismo, a gente esconde a nossa violência para passar uma aparência de que o Brasil é um país cordial, é um país em que todo mundo é cordial um com o outro, que não é violento, que não é racista. E isso foi a fala do vice-presidente Mourão, que já fez outros pronunciamentos piores do que esse, mas hoje afirmou, não vejo racismo nisso, racismo não existe no Brasil. Essa é a fala do nosso vice-presidente. Depois de um caso claro de violência, de mais um exemplo de violência racial, o vice-presidente fala que não existe racismo no Brasil. É isso que ele falou hoje.
Não existe racismo no Brasil e comparou, não, existe racismo nos Estados Unidos. Eu morei lá durante 2 anos, no final da década de 60, e realmente lá existia racismo. No Brasil não existe. Nós somos muito bons em esconder nosso racismo. O racismo norte-americano era à plena vista. E realmente lá havia a segregação. Negro e branco eram segregados até o fim, até o final da década de 60, até os movimentos de direitos civis. Que no Brasil isso não existiu na forma oficial legal. Mas na prática, no Brasil, negro é separado de branco. A população periférica e a população carcerária brasileira, e isso é segregacionismo racial, isso é segregação racial, é quase exclusivamente composta por negros. Isso é segregar socialmente. Você pegar uma classe, de um grupo de pessoas e pela sua condição racial, sua condição de cor, colocá-la como alvo principal do direito penal, das forças de segurança, das forças policiais. Isso é segregação racial, como qualquer outro. Isso é segregar racialmente. Nós tivemos vários pronunciamentos de autoridades, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, todas elas expressaram nas redes sociais repúdio a esta ação. Várias outras autoridades, como citei aqui, várias outras figuras também expressaram repúdio. Mas a pior de todas foi a fala. A fala do presidente da Fundação Palmares e do vice-presidente são terríveis. São terríveis. Existe sim racismo no Brasil. Existe sim a necessidade de um dia da consciência negra, existe sim a necessidade de se discutir abertamente esses casos de racismo no Brasil, de se indignar, de manifestar indignação e de cobrar atitudes diferentes e mudanças cruciais, mudanças estruturais nas estruturas de força policial, nas estruturas sociais, nas estruturas de poder, na política brasileira, para que a gente tenha, de fato, uma igualdade racial e uma verdadeira emancipação negra no Brasil.